Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre assuntos muito importantes e que com certeza vão gerar também debates aí, olha, para você que está nos acompanhando, nos assistindo. A gente vai começar falando, gente, sobre a terapia hormonal para fins estéticos. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina acabou aí proibindo. Então nós vamos entender muito mais sobre essa medida já aqui no estúdio. Também ainda hoje aqui, pessoal, nós vamos falar sobre o transtorno dismórfico corporal, que é um assunto, inclusive, que casa bastante com o primeiro que nós vamos falar aqui. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. E Hora Única. Cada sorriso é único. Olá, muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha, nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada aí pela presença, pela companhia de cada um de vocês. E eu gosto de reforçar também todos os dias aqui que vocês podem ainda nos acompanhar pelas principais plataformas digitais. Nós estamos lá no YouTube, que é por onde você consegue rever quantas vezes você quiser todo o nosso conteúdo. Tem também ainda perfil da gente lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, para você poder acompanhar um pouquinho dos bastidores do que rola aqui na TV Mar. Então é isso, a gente está te esperando por lá. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje, pessoal. Olha, em abril, mês passado, foi divulgado que o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de terapia hormonal para ganho de massa e fins estéticos. Para a gente entender muito melhor o que é essa decisão e quais que são os seus impactos, eu vou conversar agora aqui no estúdio com a endocrinologista Jéssica Medeiros. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Então, esse assunto é um assunto muito polêmico dentro da medicina, E é muito bom a gente estar aqui hoje para discutir sobre isso. E para esclarecer todas essas questões. Os esteroides androgênicos e anabolizantes que foram recentemente proibidos sua prescrição pelo CFM, eles são substâncias sintéticas que são derivadas da modificação da molécula da testosterona. E a testosterona é o hormônio fisiologicamente produzido pelo nosso organismo, que é responsável pelas características masculinas, Por exemplo, aumento testicular, crescimento de pelos, engrossamento da voz. E esses esteroides androgênicos e anabolizantes, eles foram criados com a intenção de ter efeitos mais anabólicos, como assim a testosterona tem, ou seja, de ganho de massa muscular. Certo. E menos efeitos androgênicos, ou seja, das características masculinas. Porém, todos eles têm ambos os efeitos, tanto androgênicos quanto anabolizantes de ganho de massa muscular. Ok. Então, assim, qual foi a principal preocupação dos profissionais de saúde quanto à prescrição dessas medicações, dessas substâncias? É que isso tornou-se muito disseminada ao ponto de o uso dos esteroides serem usados eles foram usados assim, em doses que elevam os níveis de testosterona endógeno, muito acima do fisiológico. Ou seja, no homem a gente tem níveis fisiológicos de testosterona muito bem estabelecidos, que variam aí de 200 a 800. Abaixo desse limite inferior, a gente considera uma deficiência e acima um excesso. Então, o uso dessas substâncias chegam a 15 vezes acima desse limite superior. Gente. Então, a gente não sabe o efeito colateral, a gente sabe os efeitos colaterais, a gente não sabe o efeito a longo prazo disso no nosso organismo. Há uma escassez muito grande de estudos que mostrem esses efeitos a longo prazo, que comprovem o benefício e a eficácia para o uso para fins estéticos, para fins de aumento de desempenho físico, de ganho de massa muscular, de
muitas vezes usado para melhora da função sexual. A gente não tem essa comprovação científica desse benefício e dessa eficácia e da segurança. Então, essa é a principal preocupação da gente, dos profissionais de saúde. Então, o objetivo, resumidamente, né, do Conselho Federal de Medicina, do CFM, né, foi basicamente assim, olha, vamos prevenir. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com essas doses altas aí nos organismos, né, das pessoas. A gente não sabe qual que é o resultado disso a longo prazo, então é melhor a gente já brecar e prevenir de agora. Exatamente. Antes isso era uma recomendação, né? Sim. Era recomendado não prescrever para esses fins, né? Eles têm indicações bem precisas que a gente vai falar na frente. Então, era uma recomendação não prescrever. A partir dessa medida, foi proibida a prescrição de terapias hormonais contendo estrogênios, esteroides, androgênicos e anabolizantes. Justamente para esses fins, né? Estéticos, de aumento de massa muscular, de melhora do rendimento físico, de melhora da função sexual, porque realmente não tem comprovação científica de segurança do uso para esse fim. Ok. Quais que são, Jéssica, os impactos, né, dessa medida aí? Então, aí eu falo para todos os profissionais de medicina, né, que atuam com a questão da terapia hormonal, como também para os pacientes. Então, a partir de agora, né, antes era uma recomendação, agora é uma proibição, os profissionais de saúde, os pacientes, eles podem denunciar má práticas médicas com essa prescrição para esses fins, que não tem comprovação científica. Além disso, essa medida também proibiu a realização de cursos e palestras que estimulam a prescrição dessas substâncias para esses fins. Entendeu? Então, e também muitas vezes era usado como uma forma de divulgação de retardar ou prevenir ou fazer um manejo do processo de envelhecimento, o que também não tem comprovação para isso. E, além disso, também foi proibida a formulações contendo hormônios ditos bioidênticos, que, na verdade, são hormônios manipulados e que a gente também não conhece suas consequências para o organismo. Sim. Então, essa medida, ela abarcou tudo isso, né? Tanto a proibição quanto a prescrição, quanto cursos, quanto essa de hormônios bioidênticos. É interessante você falar isso, porque na minha cabeça já me vem o seguinte: eu acho que a gente anda numa pressão tão grande por a questão estética do nosso corpo, pela estética corporal, que muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que nós nem temos consciência do que aquilo vai poder provocar na gente, né? Exatamente. Nem sabe, muitas vezes não sabe o que está usando, né? Então, essa medida, ela vai agora, assim, o profissional de saúde que está vendo que aquilo está sendo prescrito para um fim que não tem comprovação, porque, assim, a medicina, a gente se baseia em evidências, né? Sim. Tomando, por exemplo, o exemplo da vacina contra o Covid, por exemplo, foi algo recente que a gente ficou mais... a população começou a conhecer sobre estudos, né, sobre isso. Então, tudo tem que ser baseado em estudos, tem que ser testada a segurança, a eficácia, para poder ser indicado o tratamento. Ok. Eu tinha anotado aqui, né, para perguntar para a Jéssica quais que são os riscos dessa terapia hormonal com essas finalidades. Mas aí você comentou que ainda não tem estudos, né, que cheguem e tragam resultados finais, não é isso? A gente não tem estudos da consequência a longo prazo, mas a gente se conhece muito bem efeitos colaterais já dessas substâncias, né? Okay. Então, eles são anabólicos e são androgênicos. Então, eles têm esses efeitos colaterais. Então, e são diversos. Por exemplo, eles suprimem, eles reduzem a produção endógena fisiológica de testosterona. Isso pode levar a uma atrofia, uma redução testicular no homem, pode levar a uma infertilidade por redução do número de espermatozoides, pode levar a acne, calvície, além de serem tóxicas para o fígado, pode estar relacionado a câncer de fígado. Pode aumentar fatores de risco para doenças cardiovasculares, como hipertensão, aumento do colesterol ruim, o LDL, tá? E, além disso, provocar alterações comportamentais, como aumentar o comportamento agressivo, ideias suicidas, depressão e até um quadro de dependência química mesmo dessas substâncias. Caramba, gente! Sim.
E nas mulheres, além dessas consequências, ainda tem efeitos virilizantes, que são as características, desenvolvimento de características masculinas, como engrossamento da voz, surgimento de pelos grossos em locais que são típicos masculinos, como coxa, face, braços, além de redução das mamas, aumento do clítoris. Então, tem essas características na mulher, no uso em adolescentes. Isso pode prejudicar o crescimento e o desenvolvimento ósseo. Então, esses efeitos colaterais a gente conhece, né? Então, os efeitos colaterais, eles existem e já são bem sabidos por todos, Isso. né? Usados em doses fisiológicas, essas substâncias, nas indicações precisas, esses efeitos, eles são facilmente controlados e reversíveis. Porém, como são usados em doses muito elevadas, esses efeitos já passam a ser graves, irreversíveis e podem ser até fatais. Sim. Você falou sobre a questão, né, dos adolescentes. Imagina só, você aplicar essas altas quantidades, essas altas doses, né, de terapia hormonal em adolescentes. Isso pode trazer muitos riscos também, né? Muito futuro, né? Mara, e hoje em dia a gente vê muito adolescente na faixa dos 13 anos já nas academias, né? Isso. Então, pode ser que seja uma prática que já inicie, que tenha essa frequência de iniciar mais cedo. Então, foi muito importante essa resolução, essa medida sair agora, para a gente tentar prevenir essas consequências. Tá. E há casos em que realmente é necessário, Jéssica, você ter uma terapia hormonal? A gente pode, não sei, trazer algum exemplo de que realmente, olha, em alguns casos é necessário? Sim, com certeza, né? A gente tem a terapia de reposição com testosterona, e é reposição e não suplementação, né? Sim. Então, ela é indicada quando tem um diagnóstico de deficiência de testosterona no homem, né? E em níveis, o objetivo desse tratamento é trazer a testosterona, os níveis fisiológicos de testosterona para o normal. Sim. E não para cima do fisiológico. Então, vai ficar naquela faixa que a gente comentou, entre 200 e 800, para melhorar os sintomas dessa deficiência da testosterona. E o outro também, a indicação, é no cuidado, a terapia de reposição no cuidado à pessoa com incongruência de gênero ou transgênero. Então, também com níveis precisos, né? E o cuidado para isso não ficar acima do fisiológico. Como você falou, né? Tem uma diferença ali entre a reposição e a suplementação. Totalmente. Assim como a gente tem para suplementação de vitaminas, né? Que na verdade é reposição que a gente tem que fazer. Para outros, isso se encaixa para outras doenças também, né? Ok, então, gente, tem uma grande diferença, tá? Vamos prestar atenção aqui no que a médica falou, isso me pegou muito, que foi essa questão ali da reposição e da suplementação. Reposição é quando você está precisando mesmo, e a suplementação é quando ela passa ali os níveis que são normais, aceitáveis do nosso corpo, né? Por que é importante, Jéssica, fazer esse alerta a toda a população? Então, é importante a gente saber disso, porque assim, a mídia, celebridades, blogueiros, atletas e até profissionais de saúde começaram a disseminar o uso dessas substâncias para esses fins estéticos e de melhora do rendimento físico, né? Ao ponto de que essas substâncias isso gerou um mercado muito lucrativo. Sim. E tudo que é muito lucrativo acaba ficando um pouco indiscriminado, assim, né? Tomando outros meios. Então, começaram a ser produzidas as substâncias em laboratórios clandestinos. Elas foram associadas a outras substâncias, a outros hormônios que também não têm indicações para esses fins e que também podem provocar muitos efeitos colaterais dos quais a gente não conhece. Por exemplo, isso atrapalha até no tratamento de quem realmente tem indicação, porque muitas vezes são vendidas formulações contendo apenas óleo, puramente óleo, ou seja, não tem nenhuma testosterona, tem óleo. Então, aquele paciente que está com deficiência e que vai fazer uso, está fazendo uso de óleo, não está repondo. E às vezes nem sabe, né? Não sabe, entendeu? Então, isso está prejudicando o tratamento de quem realmente precisa, entendeu? Ok. E aí, né, como é que a gente poderia, então, deixar esse alerta, ou até mesmo deixar dicas para a população ficar atenta a essas substâncias? Tem algum local onde a gente consegue ver?
Tem sim. Se colocar no Google, né, procurar esteroides anabolizantes lista da Anvisa, né, vai aparecer lá diversos nomes, né, porque tem diversos tipos de esteroides. Então, é importante o paciente saber o que está sendo prescrito para ele, saber o que está fazendo uso, né? Muitas vezes é passado formulações e dentro dessas formulações, muitas vezes ditas emagrecedoras, sim, e que não são para esse fim, contém esses esteroides androgênicos e anabolizantes. E a pessoa não sabe o nome. Então, é importante conferir o que está sendo usado, o paciente interrogar o médico e questionar o médico. Ok. A gente falou muito até sobre a questão do ganho de massa, né? Você falou agora sobre essa questão de emagrecimento, que são os fins estéticos, né? Exatamente. Muita gente acaba procurando as terapias hormonais com esse fim de perder peso, de emagrecer. Exatamente, com certeza, porque ele tem um ganho de massa muscular, né? E acaba tendo uma perda de massa gorda, né? Então, mas ele não tem essa indicação. Então, ele contém, às vezes, dentro daquelas formulações que tem vários outros hormônios que também não são indicados para esse fim de emagrecimento. E aí a pessoa está lá e vai lá, coloca na lista da Anvisa e tem um esteroide anabolizante. Muitas vezes ele não é informado que está fazendo uso dessa substância e das consequências, sim, dos efeitos colaterais. E o paciente ele tem que estar sabendo o que está usando e quais os possíveis efeitos colaterais. Com certeza. Então, pessoal, olha lá no site da Anvisa, se você coloca lá no Google, você vai conseguir ter acesso a essa lista, né? Eu até consegui dar uma olhadinha ontem, que a Jéssica tinha me mandado o link, é uma lista, assim, bem extensa, com vários nomes, mas aí eu acho que é interessante que você saiba disso, né? Que você pode dar uma olhada, porque como ela bem falou, às vezes está lá escondido o nome, às vezes é outro nome e você nem sabe, mas aí talvez fica esse alerta para que você possa não estar, né, colocando algo dentro de você que você nem saiba do que é que se trata. Qual a grande mensagem, Jéssica, que a gente pode deixar aí para quem está nos assistindo, nos acompanhando sobre esse tema? A grande mensagem é que hoje, realmente, a gente não tem indicação, né, do uso de esteroides androgênicos anabolizantes para esses fins estéticos, para melhora do rendimento físico, né? Então, a gente tem que procurar o profissional de saúde capacitado para entender melhor sobre isso, quais são as consequências. E uma das principais coisas as pessoas que fazem uso dessas medicações, dessas substâncias ou fizeram uso, elas não devem ser julgadas, elas devem ser orientadas a procurar o profissional capacitado para fazer que seja a retirada gradual dessas substâncias, que se existem alguns efeitos já colaterais, tratar esses efeitos colaterais, minimizar esses efeitos colaterais e as futuras consequências, né? E até daqueles pacientes que já têm uma dependência química, para a gente saber como manejar isso. Então, tudo isso precisa de um profissional capacitado. Então, fica alerta para a população quanto a isso. Perfeito, gente. Não é julgar, né? É orientar. Gostei bastante também dessa frase. E aí, tem algum contato, alguma rede social? Se você quiser divulgar, por favor, fique à vontade. Tem o Instagram, doutora Jéssica Medeiros. E eu atendo na Clinique, né? E na Prevencor. Então... Muito bem. Então, qualquer dúvida, vocês podem ir lá no Instagram, né, da doutora Jéssica, para vocês procurarem mais informações, tirarem, enfim, alguma dúvida. Lembrando que é Jéssica com K, tá, pessoal? Jéssica, doutora DRA, Jéssica com K Medeiros, tá joia? E olha... Para estar aqui, gente, falando sobre esse assunto, tem que estudar bastante. Então, busque um profissional da sua confiança, né? Um endocrinologista, para saber, eu preciso repor algum hormônio, qual hormônio que eu posso repor, enfim. Procura um profissional médico, tá? Para te ajudar. Não vai fazer aí por você, não, porque depois as consequências, elas podem ser grandes demais aí para você conseguir dar conta delas. Obrigada mais uma vez, meu amor. Adorei, bom demais. Bom dia, obrigada. Olha, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial, porque no próximo bloco a gente vai continuar ainda falando sobre essa questão, né, estética, só que aí sob outra visão. Já, não sai daí não.